No começo, antes das cidades, antes dos nomes, antes do relógio e do peso dos dias, havia apenas a voz de Deus. E quando essa voz ecoou sobre o vazio deixou de ser vazio. A escuridão recuou. A ordem nasceu. A vida começou. A criação não é apenas o início de tudo. É a primeira grande revelação de quem Deus é. Antes de falar sobre o ser humano, a Bíblia nos mostra um Deus que cria com intenção, que separa com sabedoria, que sustenta com poder e que contempla sua obra com alegria. Imagine o cenário. Nenhuma montanha ainda tinha seu contorno definitivo. Nenhum oceano havia encontrado seu limite. Nenhuma estrela brilhava no céu como testemunha silenciosa. Tudo estava sem forma, coberto por um profundo mistério. E então Deus disse: haja luz. Não houve disputa. Não houve esforço. Não houve acaso. Houve palavra. E a palavra de Deus trouxe luz onde havia trevas. A partir dali, cada dia da criação se tornou um testemunho da autoridade do Altíssimo. O Senhor separou a luz das trevas. Estabeleceu os céus. Reuniu as águas. Fez surgir a terra seca. Cobriu o chão com relva, plantas e árvores frutíferas. Cada folha tinha propósito. Cada fruto tinha beleza. Cada semente carregava em si a continuidade da vida. E o mundo, recém-nascido, começou a respirar a bondade do Criador. Depois vieram o sol, a lua e as estrelas. Eles não nasceram como deuses, mas como sinais. Foram colocados nos céus para marcar tempos, dias e estações. O sol governaria o dia. A lua iluminaria a noite. As estrelas cintilaram como pequenos pontos de glória, lembrando que o universo inteiro está sujeito ao comando de Deus. Então os mares se encheram de vida. Peixes atravessaram as águas profundas. Criaturas surgiram nas correntes, nos abismos e nas margens. O céu também se moveu com asas. Aves cortaram o ar. O mundo ficou cheio de movimento, som e diversidade. Onde antes havia silêncio, agora havia canto, fluxo e respiração. E Deus viu que era bom. Essa frase se repete como um refrão sagrado. Era bom. Era bom. Era bom. Cada etapa da criação carregava a marca da aprovação divina. Nada estava fora do lugar. Nada era improvisado. Nada era comum. Tudo respondia ao plano perfeito do Senhor. Até que chegou o momento da terra seca se tornar casa de novos seres. Animais caminharam pelos campos. Outros correram pelas planícies. Alguns habitavam as florestas, outros os desertos, outros os rebanhos que mais tarde serviriam ao homem. A criação se expandia em formas, cores e ritmos diferentes, como uma grande sinfonia executada pela mão invisível de Deus. Mas ainda faltava algo. O mundo estava belo. Estava vivo. Estava ordenado. E, ainda assim, o ápice da criação não havia sido revelado. Havia um propósito maior aguardando o seu momento. Por que Deus não criou apenas um cenário? Ele preparava uma história. E no centro dessa história estaria o ser humano. Então o Senhor disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui, a criação ganha profundidade ainda maior. O ser humano não seria apenas mais uma criatura entre tantas. Ele carregaria algo singular. Imagem. Reflexo. Responsabilidade. Relação. O homem e a mulher seriam chamados para representar Deus na terra, para cuidar da criação, cultivar o jardim e viver em comunhão com o Criador. Foi assim que Deus formou o homem do pó da terra. Há algo ao mesmo tempo humilde e glorioso nessa imagem. O ser humano vem do pó, mas recebe o sopro de Deus. Vem da terra, mas carrega em si a dignidade da imagem divina. Somos frágeis e maravilhosos ao mesmo tempo. Limitados e chamados. Pequenos diante do cosmos, mas preciosos aos olhos do Criador. Deus então plantou um jardim no Éden, no Oriente, e ali colocou o homem que havia formado. Era um lugar de beleza, provisão e paz. Havia árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento.
Havia rios correndo para regar a terra. Havia abundância, direção e presença. O homem não foi deixado perdido. Foi colocado em um ambiente de cuidado. E, dentro desse jardim, recebeu uma missão: cultivar e guardar. Aqui há uma verdade preciosa. O trabalho, no começo, não era castigo. Era vocação. O ser humano foi chamado para participar da ordem da criação, para servir ao jardim e manter viva a beleza daquilo que Deus havia feito. O trabalho era expressão de confiança, não de opressão. Depois, Deus deu ao homem também um mandamento. Podia comer de toda a árvore do jardim, mas não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia liberdade. Havia provisão. Mas havia também limite. E o limite não era crueldade. Era amor. Porque a verdadeira liberdade sempre caminha junto com a obediência. Deus não estava restringindo o homem por medo de perdê-lo. Estava protegendo-o para que ele permanecesse em vida. O mandamento era uma cerca de cuidado em torno do dom precioso da comunhão. O Senhor então observou que não era bom que o homem estivesse só. E isso nos mostra algo profundo sobre o coração de Deus. Ele criou o ser humano para relacionamento, para aliança, para companhia, para amor compartilhado. Foi quando Deus formou a mulher e a trouxe ao homem. E naquele encontro, a criação se completou de forma admirável. Homem e mulher foram criados para viver diante de Deus, lado a lado, em dignidade, complementaridade e unidade. O Éden, então, não era apenas um jardim. Era um santuário vivo. Um lugar onde céu e terra se tocavam. Um lugar onde a voz de Deus era conhecida. Um lugar onde a vida ainda não havia sido ferida pela ruptura do pecado. Todos os dias, a criação parecia proclamar a glória do Senhor. O céu falava. A terra respondia. Os rios seguiam seu curso. As árvores se erguiam como testemunhas. Os animais enchiam o ar e o chão com sinais de abundância. E o ser humano caminhava ali como guardião, adorador e filho. Mas a beleza da criação não estava apenas no que Deus fez. Estava também no que Deus revelou ao fazer. Ele é o Deus que ordena o caos. Ele é o Deus que separa e estabelece. Ele é o Deus que dá forma ao vazio. Ele é o Deus que enche o mundo de vida. Ele é o Deus que cria o ser humano com propósito. E isso muda tudo. Porque se o mundo nasceu pela palavra de Deus, então o mundo não pertence ao acaso. Se a vida foi criada com intenção, então a existência não é um acidente. Se o homem e a mulher foram feitos à imagem do Criador, então cada vida carrega valor. Cada rosto importa. Cada história tem peso. A criação também nos ensina a olhar com reverência para o mundo. Nada é pequeno demais para ser obra de Deus. Nenhuma flor é irrelevante. Nenhum detalhe é invisível para o Senhor. A beleza do universo não é apenas decoração. É mensagem. É linguagem. É sinal de que há um Criador por trás de tudo o que existe. E quando Deus terminou sua obra, ele descansou no sétimo dia. Não porque estivesse cansado, mas porque havia concluído aquilo que desejava fazer. O descanso de Deus não é fraqueza. É plenitude. É a marca de uma obra perfeita. É como se o próprio céu declarasse: está tudo em ordem. Tudo foi feito. Tudo foi muito bom. A criação, então, nos leva a uma resposta espiritual inevitável: adoração. A criação também nos lembra que o mundo é dom, não propriedade absoluta. Tudo nos foi confiado por um período, e tudo deve ser cuidado com reverência. O ser humano não é o centro do universo, Deus é. Quando esquecemos isso, a vida perde eixo. Quando lembramos disso, o coração encontra paz. Então, ao contemplar a criação, nós aprendemos a agradecer pela luz, pela água, pela terra, pelos alimentos, pelos ciclos da vida e pela própria existência. Aprendemos que cada amanhecer é um convite para recomeçar. Cada árvore é uma parábola silenciosa. Cada estrela, uma testemunha da fidelidade divina. Tudo aponta para um Deus que chama, sustenta e governa. O sábado da criação nos ensina a desacelerar diante da presença do Altíssimo.
Quando o ser humano repousa, ele confessa que não é o dono do mundo. Confessa que não sustenta os céus. Confessa que não controla o vento, a semente, o mar nem o próprio coração. Descansar diante de Deus é um ato de humildade e confiança. A criação também nos lembra que o mundo é dom, não propriedade absoluta. Tudo nos foi confiado por um período, e tudo deve ser cuidado com reverência. O ser humano não é o centro do universo, Deus é. Quando esquecemos isso, a vida perde eixo. Quando lembramos disso, o coração encontra paz. Então, ao contemplar a criação, nós aprendemos a agradecer pela luz, pela água, pela terra, pelos alimentos, pelos ciclos da vida e pela própria existência. Aprendemos que cada amanhecer é um convite para recomeçar. Cada árvore é uma parábola silenciosa. Cada estrela, uma testemunha da fidelidade divina. Tudo aponta para um Deus que chama, sustenta e governa. Por isso, quando olhamos para o céu, para o mar, para a floresta, para os animais e para o próprio rosto humano, estamos olhando para sinais de um Criador que não se esqueceu da sua obra. Tudo que existe ainda carrega o eco daquele primeiro haja. E esse eco continua nos chamando para perto dele. Se essa história falou com você, siga a Bíblia falada e caminhe conosco nessa jornada de fé, reverência e verdade. Porque a história de Deus com a humanidade começou com criação, e continua hoje com graça, direção e propósito.